Muito boa noite a todos. Agradeço a presença dos senhores. Primeiramente, gostaria de perguntar se temos colegas que trabalham na área de perícia presentes na sala. Boa noite, Denise, tudo bem? Você trabalha com perícia? Boa noite, Gabriela. Oi, Perita judicial, legal. Em que cidade que você atua? boa noite a todos, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalia Misentremori, eu sou médica veterinária, membro da Comissão Técnica de Medicina Veterinária Legal do CRMV daqui de São Paulo. Eu gostaria de dar bem-vindo a todos. Nós estamos iniciando o nosso 14º Simpósio de Medicina Veterinária Legal do CRMV-SP. E para a realização desse simpósio, nós estamos contando com a participação do também membro da Comissão Técnica de Medicina Veterinária Legal aqui do Conselho, o médico veterinário Dr. Bruno Lázari de Lima, que, além de médico veterinário, é também biólogo, com doutorado e pós-doutorado em genética. O Dr. Bruno também é professor universitário na área de anestesiologia veterinária e análises clínicas, e faz parte da Comissão de Medicina Veterinária Forense do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo. Além disso, o Dr. Bruno é perito criminal de 2ª classe aqui no Estado de São Paulo e atualmente responsável pela equipe de perícias veterinárias da capital. Então, muito obrigada a todos pela presença, nós desejamos uma boa palestra e no final nós abriremos um espaço para as perguntas. Obrigado, doutor Bruno. Boa palestra a todos. Muito obrigado, Thalia. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos, aqueles que ainda não estavam na sala. Gostaria de agradecer a presença dos senhores, né? Ao término da palestra, teremos a oportunidade de conversar um pouquinho e nos conhecermos, né? Trocarmos aí conhecimentos a respeito dessa questão de perícias. Vamos lá, então. Então, o tema da nossa palestra, o exame do corpo de delito na prática, do Instituto de Criminalística de São Paulo. O objetivo dessa palestra é apresentar aos senhores o funcionamento do Instituto de Criminalística nessa área voltada ao atendimento de casos de maus tratos a animais, e, posteriormente, discutir um pouquinho a respeito de alguns casos dos quais eu participei, que eu atendi, para que fique uma forma de demonstrar como é que nós trabalhamos, né? Então, no primeiro momento, eu gostaria de apresentar aos senhores a Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo, né? A chamada Superintendência da Polícia Técnica Científica. Por que é importante eu começar essa apresentação falando um pouquinho sobre Polícia Técnico-Científica? Porque muitas vezes, né, andando na rua, em atendimento a locais, eu olho para a cara das pessoas, né, e o semblante delas é um semblante de interrogação, porque elas leem numa viatura Polícia Científica, né? A maioria das pessoas conhecem a Polícia Militar, conhece muito bem a Polícia Militar, boa parte das pessoas conhecem a Polícia Civil, mas, eventualmente, quando vem um carro de polícias científicas, muitos se perguntam do que se trata, né? Então, a Polícia Científica, ou a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, é uma instituição que foi criada em 1998 pelo nosso governador, já falecido, ex-governador Mário Covas, né? Que tem como objetivo, né, ele criou essa instituição com o objetivo de realizar os exames técnicos, né, realizar as perícias, realizar os exames médico-legais em casos envolvendo crimes.
até o desenvolvimento, até essa separação, a polícia técnico-científica, ela fazia parte da polícia civil, era um setor da polícia civil, estava sob o guarda-chuva da polícia civil, e a partir de 1998, então, houve uma separação administrativa. Nós ainda somos policiais civis, mas do ponto de vista administrativo, são duas instituições separadas. A polícia civil tem como seu comandante o delegado-geral, a superintendência da polícia técnico-científica tem como chefe maior o superintendente da polícia técnico-científica, tá? Então, somos policiais civis, mas do ponto de vista administrativo separados. Trabalhamos exclusivamente com a parte técnica, né? Não com a parte investigativa em si, que permanece sob tutela da polícia civil. A polícia técnico-científica, então, ela é especializada na produção de provas materiais, ou seja, no estudo da materialidade relacionada a crimes, né? E ela se utiliza de experimentação, de ciência, para interpretar essa prova material com o objetivo de determinar, por exemplo, a forma como o crime ocorreu, né, a dinâmica do crime, e eventualmente chegarmos até mesmo ao culpado, ao agente desse crime, né? O que vem a ser essa prova material? Essa prova material refere-se àquilo que nós chamamos de vestígios, ou seja, todos os elementos presentes no local e que, eventualmente, podem estar relacionados com a ocorrência daquele crime, né? Então, por exemplo, ocorreu um homicídio, nós podemos ter no local manchas de sangue, nós podemos ter no local a arma do crime. Ocorreu um crime de maus tratos, que é o tema da nossa palestra, né? Então, nós teremos ali, eventualmente, se o animal veio a óbito, o corpo do animal, nós teremos, eventualmente, os instrumentos utilizados para a agressão daquele animal, né? Manchas de sangue, e tudo isso é classificado como vestígio. Por quê? Porque são elementos presentes que podem estar relacionados com o crime, e o estudo desses elementos permitirá, então, determinarmos aí a dinâmica dos fatos e, eventualmente, concluirmos quem foi o agente causador daquela agressão, né? Então, esse é o objetivo da polícia técnico-científica, trabalhar com a parte da materialidade, a prova pericial, né? E levar essa materialidade, essa prova pericial, para que isso auxilie durante a investigação e, posteriormente, auxilie também durante a fase processual. A superintendência ela é dividida em dois institutos. Nós temos o Instituto de Criminalística, onde trabalham os peritos, né? E, nesse caso, eu me incluo nisso, que atendem o local de crime, e nós temos o Instituto Médico Legal, onde trabalham os médicos legistas, que são responsáveis pela realização das necrópsias, né? Ou mesmo, eventualmente, supondo que ocorreu uma agressão física, né? Vão fazer o exame de corpo de delito na pessoa ainda que vive, mas trabalha diretamente com o ser humano, enquanto que o Instituto de Criminalística trabalha com o local de crime, tá? Então, dentro do Instituto de Criminalística, onde atuam os peritos, agora já nos referindo à questão de medicina veterinária, nós temos dois grupos de trabalho. Nós temos a chamada Comissão de Medicina Veterinária Forense, da qual eu também faço parte, e nós temos o Grupo de Trabalho Pericial Permanente, que é, de fato, aquele que atua nos locais de crime. A Comissão de Medicina Veterinária, ela foi instituída por uma portaria em julho de 2021, ela é formada por 8 peritos criminais, todos eles médicos veterinários, e essa comissão, ela atua mais interna, né? Ela tem uma atuação interna no Instituto de Criminalística. Por quê? Porque o objetivo dela é desenvolver protocolos a serem utilizados, a serem empregados, por exemplo, na realização de exames de locais envolvendo maus-tratos animais. Essa comissão ela oferece suporte técnico a equipes que, eventualmente, não possuam um médico veterinário, mas que atendam locais de maus-tratos animais, né? Ela sugere uma normatização na elaboração dos laudos relacionados a crimes de maus-tratos e, eventualmente, nós ministramos cursos de atualização, tá? Esse ano mesmo nós tivemos a oportunidade
de ministrar um curso lá no Instituto de Criminalística, voltado para as polícias, civil, militar e para a guarda, com o objetivo de explicar, né, a essas outras instituições como atuar num local de crime de maus-tratos animais, tá? Então, a Comissão de Medicina Veterinária, ela é voltada mais para o público interno do Instituto de Criminalística. O grupo de trabalho pericial permanente, que foi criado esse ano, em março desse ano, no final de março, esse sim atua no local de crime. Então, é um grupo de trabalho composto por peritos, médicos veterinários, por fotógrafos periciais e por desenhistas, que vão ao local do crime para realizar os exames, né? Então, é esse grupo que é responsável pela elaboração, posteriormente, por exemplo, dos laudos, tá? Trata-se de um projeto piloto, ele está em início, tá? É um grupo bem pequeno, é um grupo que atende exclusivamente casos na capital da Grande São Paulo. Então, no restante do estado, nós não temos ainda um grupo específico para trabalhar com crimes de maus-tratos ou crimes que envolvam animais, tá? Somente na capital, porque é um grupo que ainda está em desenvolvimento, tá? E nós somos ainda um grupo tão restrito que nós trabalhamos quase que exclusivamente com casos que envolvam cães e gatos, tá? Trabalhamos, então, atuamos em perícias que envolvam maus-tratos, crueldade ou abuso contra cães e gatos, mais especificamente, tá? Embora, eventualmente, possamos auxiliar em casos que envolvam outras espécies, tá? Trabalhamos em casos em que exista agressão de um animal contra uma pessoa e casos que envolvam agressões de animais contra outros animais. Então, esses são os 3 pontos onde esse grupo de trabalho ele atua hoje dentro da capital, tá? Então, novamente, é um grupo bastante recente, o trabalho ele vem se desenvolvendo, nós percebemos que houve um aumento, até mesmo no número de casos atendidos, não porque eventualmente os casos de maus-tratos estão aumentando na capital, mas possivelmente porque a partir do momento que existe um grupo especializado, a autoridade policial, os delegados, eles passaram a solicitar perícia para esses locais, algo que anteriormente a gente não observava, porque não existia, de fato, quem soubesse trabalhar com esse tipo de local de crime, tá? Eventualmente, locais de maior repercussão, esses sim eram atendidos, mas hoje nós atendemos todos os tipos de casos dentro da capital da Grande São Paulo, tá? Qual que é a grande vantagem de nós termos um grupo de trabalho dentro do Instituto de Criminalística? Existe toda uma estrutura dentro do Instituto, então nós temos, por exemplo, um núcleo de Química, um núcleo de Física, um núcleo de Toxicologia, nós temos um núcleo de Biologia e Genética, que serve como um backstage, né? Ou seja, um suporte para que nós possamos utilizar no caso de crimes de maus-tratos. Então, vocês verão aqui, em alguns casos que eu vou apresentar, que nós utilizamos recursos que eventualmente eram utilizados exclusivamente em casos envolvendo crimes contra seres humanos, tá? Diga-se de passagem, esse grupo de trabalho pericial para crimes contra animais, ele hoje é sediado dentro do núcleo de crimes contra a pessoa, porque nós não temos ainda um núcleo de meio ambiente, algo que eventualmente acredito que muito em breve seja criado, mas por enquanto ele permanece dentro do grupo do núcleo de crimes contra a pessoa, tá? E nós utilizamos todos os recursos disponíveis para crimes contra a pessoa para a realização de perícias em locais de crimes contra animais. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da forma como nós trabalhamos, né? Como que nós realizamos os nossos exames. Um ponto muito importante quando nós estamos conversando a respeito de perícia como um todo, né? Não só em perícia que envolve animais, mas perícia em si, é que os exames periciais, eles baseiam-se em experimentação científica, né? Se nós pegarmos o nome da instituição, Polícia Técnico-Científica, ciência está no próprio nome. Então, nós utilizamos a ciência, conhecimentos científicos, com o objetivo, né, de resolvermos questões criminais, tá? E a base da ciência é a experimentação, e a experimentação, ela exige que
tudo aquilo que eventualmente seja feito, seja realizado, possa ser reproduzido por outras pessoas, né? Então, o que significa isso? Não é aceitável, num experimento científico, que se um indivíduo A fizer o experimento, ele chegue a uma conclusão, e se o indivíduo B fizer o mesmo experimento, ele chega a uma segunda conclusão. É fundamental que exista uma padronização, não pode existir subjetividade, né? Se eu vou atender um local de crime, embora possam existir, eventualmente, questões discordantes de um segundo perito que atende o mesmo local, o resultado final, né, a resposta final àquele caso tem que ser a mesma. Ela não pode variar, ela não pode ser subjetiva, tá? Então, para praticamente todos os tipos de crime com os quais nós trabalhamos, existem protocolos. Então, existe um protocolo para trabalhar com crimes de trânsito, existe um protocolo para trabalhar com homicídio, existe um protocolo para trabalhar, por exemplo, em crimes de furto, de roubo. E, evidentemente, se agora nós estamos desenvolvendo um grupo especializado no trabalho de crimes que envolvam animais, é fundamental que exista um protocolo, é fundamental que seja padronizada a forma de atendimento desses locais. E até por isso que nós temos uma comissão, o que tem como objetivo desenvolver, padronizar esses protocolos, tá? Atualmente, o protocolo que nós utilizamos no atendimento da maioria dos locais é o famoso protocolo de perícias em bem-estar animal, né? Trata-se de um protocolo desenvolvido no Brasil, né? São duas pesquisadoras brasileiras, do sul do país, do Paraná. Então, nós estamos falando aí de produção científica nacional. E trata-se de um protocolo que vem sendo utilizado pela maioria dos institutos de criminalística do país, né? A própria Polícia Federal, ela sugere o emprego desse protocolo em locais que envolvam maus tratos a animais. Então, nós utilizamos este protocolo em São Paulo, tá? Esse protocolo, ele baseia-se no famoso também conceito das 5 liberdades, né? Eu não vou dar muita ênfase à questão dos protocolos, eu vou apenas descrevê-lo, porque eu acredito que a maioria dos senhores conhece esses protocolos, né? Existe, o trabalho está disponível na internet, se eventualmente tiverem interesse, depois eu posso passar o nome do trabalho, vocês baixam o PDF. Eu vou apenas apresentá-lo brevemente, né, e depois partir para a discussão a respeito dos casos nos quais eu apliquei o protocolo, e discutir eventualmente eventuais falhas ou problemas que esse protocolo ele possa apresentar, tá? Então, o protocolo ele baseia-se no conceito das 5 liberdades. O que são as 5 liberdades? As 5 liberdades tratam-se de um conceito que foi desenvolvido na década de 60 pelo Ministério da Agricultura britânico, que naquele momento estava mais preocupado com a forma como os animais de produção estavam sendo tratados, né? Então, desenvolveu-se o conceito das 5 liberdades, objetivando verificar o bem-estar de animais de produção, né? O que eles chamam de farm animals, né? Então, o que significam as 5 liberdades? Estar livre de fome e sede. O animal, ele evidentemente, ele tem que ter disponível comida, tem que ter disponível ar. Estar livre de desconforto. O local onde esse animal ele é mantido deve ser confortável, e esse conforto, inclusive, deve ser compatível com a espécie de animal. Estar livre de dor, doença e injúrias, ou seja, o animal, se estiver doente, precisa ser tratado, por exemplo, né? Ter liberdade para expressar o seu comportamento natural. Então, vamos usar como exemplo um felino, por exemplo, né? O felino, nós sabemos, são animais que gostam de permanecer em locais mais altos. Então, por exemplo, quando você fixa na sua casa prateleiras, você está permitindo a esse animal, usando como exemplo, né? Expressar um comportamento natural. Uma ave gosta de voar, então o local, o recinto onde esse animal é mantido, tem que dar a oportunidade dele realizar, ainda que pequenos voos, né? Então, isso significa ter liberdade para expressar o seu comportamento natural. E estar livre de medo e de estresse. Então, aí nós estamos referindo à questão psicológica. Então, o animal, ele não pode ser um animal que está constantemente com medo ou constantemente em situação de estresse. Por isso são chamados 5 liberdades. Eles têm que estar livres de todas essas questões, tá?
Inicialmente, como eu disse, esse protocolo, perdão, esse conceito, ele foi aplicado, foi desenvolvido voltado a animais de produção, mas, posteriormente, reconheceu-se que era possível que ele fosse aplicado também a outros animais domésticos. Então, hoje, esse conceito das 5 liberdades ele é muito aceito aí como um pilar relacionado à questão de bem-estar animal, não só para animais de produção, mas também animais de companhia e, eventualmente, até mesmo animais silvestres mantidos em cativeiro, tá? Então, esse é o conceito das 5 liberdades, o qual serviu como base para o desenvolvimento do protocolo de bem-estar que nós utilizamos, né? Então, agora falando um pouquinho a respeito do protocolo, esse protocolo, ele é composto por 4 conjuntos de indicadores. O que são esses conjuntos de indicadores? São tabelas, né? Onde você tem lá, por exemplo, indicadores nutricionais. Então, na tabela tem, existe alimento disponível ao animal? Existe água disponível ao animal? O vasilhame onde está a água e a comida, ele está limpo, ele está sujo? A comida é adequada à espécie? A água, ela encontra-se em boas condições, né? Então, qual é o score corporal do paciente? Ele está obeso, ele está magro? Esses são os chamados indicadores nutricionais, que referem-se a quê? Estar livre de fome e sede. Nós temos indicadores de conforto, que referem-se à questão de estar livre de desconforto. Então, por exemplo, existe uma casinha para um cão que eventualmente fique no quintal, permanecer numa situação de chuva ou num sol muito intenso. No interior da casinha, existe, por exemplo, algum tipo de forração que permite esse animal não ficar deitado num chão duro. O ambiente onde ele está é um ambiente adequado, né? Então, por exemplo, eu tenho pedras, eu tenho um peso irregular que dificulte, por exemplo, que esse animal possa deitar de forma confortável, né? Então, refere-se aí à questão de livre de desconforto. Nós temos os indicadores de saúde ou sanidade, né, onde nós vamos fazer uma avaliação clínica do animal, então verificar se ele apresenta algum tipo de doença, se ele apresenta lesões, se essas lesões são lesões relacionadas a acidentes ou são lesões que indicam terem sido feitas de forma intencional, né? O animal está vacinado ou não está vacinado. Então, esses são os indicadores de saúde. E, por fim, nós temos os indicadores comportamentais, que englobam a quarta e a quinta liberdade. Liberdade para expressar o seu comportamento natural e estar livre de medo e estresse, tá? Então, nós vamos avaliar, por exemplo, é um felino, existe um local alto para esse animal permanecer? É um cão, esse cão ele permanece preso o dia inteiro? Ou ele tem momentos em que ele fica solto? Ele fica acorrentado? Qual é o comprimento dessa corrente? Permite que ele faça pequenas corridas, né? Então, esses conjuntos de indicadores, na verdade, são tabelas, com uma série de pontos a serem verificados, e a avaliação desses pontos permitirá verificar se, para cada um desses indicadores, as condições são inadequadas, são condições regulares, ou se são condições adequadas, tá? Então, para cada um dos indicadores, nós podemos dizer se ele é adequado, se ele é regular, ou se ele é inadequado, ok? Com base na quantidade de indicadores adequados, regulares ou inadequados, nós iremos verificar e determinar um grau de bem-estar a esse animal. Então, por exemplo, todos os indicadores adequados significa que esse animal tem um muito alto grau de bem-estar, é algo perfeito, né? Então, a alimentação dele é adequada, o local onde ele permanece ele é adequado, a condição de saúde dele é adequada, é um animal que consegue expressar o seu comportamento natural, um animal que não está em condição de medo, não está em condição de estresse, está tudo perfeito, tá? Um indicador classificado como regular, todos os demais indicadores adequados. Então, um regular e os demais adequados. Alto grau de bem-estar. Não é como o anterior, mas é uma situação ok, boa, né? 2 ou mais grupos de indicadores, demais adequados. Então, 2 ou mais regulares, os demais adequados. Uma situação já regular. 1 ou 2 indicadores inadequados, baixo. 3 ou mais indicadores inadequados, muito baixo.
grau de bem-estar. E daí, o que eu faço com esse muito alto, alto, regular, baixo? Com base nisso, eu verifico se o animal encontra-se ou não em condição de maus tratos. Então, animais que apresentem um muito alto ou alto grau de bem-estar, nós dizemos que eles não estão em condição de maus tratos, eles estão numa situação adequada. O animal que apresente um grau de bem-estar regular, ele está numa situação aceitável, não pode ser classificado eventualmente como uma situação de maus tratos, mas é necessário que sejam feitas medidas de correção para melhorar essa condição dele, tá? Agora, se esse animal apresenta um baixo grau ou muito baixo grau de bem-estar, aí nós já consideramos que esse animal encontra-se em uma situação de maus tratos, é uma situação inaceitável, tá? Então, é dessa forma que nós verificamos aí, eventualmente, se esses animais estão ou não em maus tratos, tá? Novamente, não é algo subjetivo. O preenchimento dessa tabela não é um preenchimento subjetivo. O que significa isso? O que vem a ser, por exemplo, um alimento adequado? O que vem a ser, por exemplo, um score corporal adequado? Então, para tudo isso, existem também bases, né, elementos, trabalhos sobre os quais nos apoiamos, tá? Então, não é uma avaliação subjetiva. Mesmo o preenchimento da tabela segue uma série de parâmetros, tá? Então, como que eu vou definir? Se existem tantos elementos para avaliar indicadores nutricionais, água, comida, tipo de comida, como é que eu vou verificar se é adequado, regular ou inadequado? Então, o próprio trabalho, né, o próprio protocolo nos mostra como definir se é adequado, regular ou inadequado. Então, por exemplo, score corporal ideal. Um animal não é gordo nem magro, ele tem um score corporal dentro da média para a sua idade, para a sua raça, para a sua espécie. Presença de água fresca e comedores e bebedouros limpos, a gente classifica como adequado. Score corporal acima do ideal, obesidade. Pouca alimentação, ele tem comida, mas em pouca quantidade. Alimentação de baixa qualidade, comedores e bebedouros sujos. É uma situação regular. Baixo score corporal, ausência de água fresca, inadequado. Então, percebam, um animal estar acima do peso é algo adequado? Não, a obesidade pode trazer uma série de problemas clínicos, físicos, né? Então, é algo que não é adequado. Mas, eventualmente, estar acima do peso é uma situação um pouco melhor do que o animal que está muito abaixo do peso. Por quê? Aqui, ele está recebendo um alimento de baixa qualidade, está comendo de forma inadequada, mas ele está comendo. Se ele tem um baixo score corporal, significa que ele não está se alimentando de forma adequada. É pior ele ficar sem comida do que ele ter uma comida de baixa qualidade ou estar comendo em excesso, tá? Então, verifiquem que também não é algo subjetivo. Tem um embasamento para te verificar se é adequado, irregular ou inadequado. Mesma coisa em relação ao grau de conforto. A tabela é muito grande, existe uma série de pontos a serem verificados, né? De forma que a gente precisa seguir alguns critérios para ao término concluir se era adequado, regular ou inadequado. Então, adequado, ambiente limpo, possibilidade de pequenas corridas, piso adequado, né? Então, se eu verifico essas condições, adequado. Regular. Tem um abrigo, por exemplo, tem uma casinha, mas essa casinha ela tem uma série de buracos no teto, então quando chove cai a água. Essa casinha ela tem pregos expostos, o animal ele pode eventualmente se machucar, se ferir, né? O tutor se preocupou em colocar uma base para esse animal deitar, né? Para forrar. Mas ele colocou papelão, por exemplo, ao invés de colocar um cobertor, um colchonete. É melhor do que deitar no piso duro, mas não é algo perfeito, não é algo adequado. O animal, ele está preso, mas a corrente dele é uma corrente longa, permite que ele se movimente por todo o espaço. Ou ele fica preso, mas em alguns momentos do dia ele é solto. Não é adequado, mas é regular, né? Agora, ele não tem abrigo nenhum, ele está num ambiente quente ou muito frio, não tem uma superfície confortável para ele deitar, o piso é todo cheio de pedra, todo cheio de sujeira. Então, nessa situação, é pior do que a anterior, então é inadequado. Então, verifiquem que, novamente, não é algo subjetivo, né? Mesma coisa para a questão de saúde, tá?
Então, ausência de dor, ferimentos e doenças, vacinação e vermifugação em dia. Ele não tem acesso à rua, ele não vai para a rua sem supervisão, né? Porque, eventualmente, veja que quando a gente verifica a questão de saúde, não significa que ele tem que estar doente, mas exposto a algo que possa lhe fazer mal. Então, ir para a rua sem supervisão, por exemplo, pode permitir que esse animal seja atropelado. Então, se ele vai à rua, mas com supervisão e está nessas situações, é adequado. Ele tem sinais moderados de dor, por exemplo, um animal que tem displasia coxofemoral e não é tratada. Tem presença de lesões não dolorosas, tem lesões na pele, não é vacinado, não é vermifugado, vai à rua sem supervisão. Regular, né? Tem uma série de pontos aqui que são inadequados, trazem desconforto ao animal. Agora, sinal de dor, uma dor intensa, doenças que não estão sendo tratadas, ferimentos graves, agressão, sinais de agressão física, aí nós já temos uma situação de indicador inadequado, tá? Indicadores comportamentais, então, se o local ele é um local adequado para aquela espécie, então o animal ele fica livre, ele pode correr, ele tem acesso, por exemplo, a um gramado, né? Alguns animais gostam de um gramado, tem acesso à terra, alguns animais gostam de cavar, né? Ele passeia com o seu tutor regularmente, né? Ele consegue exercer o seu comportamento natural, é adequado. Recursos ambientais parcialmente satisfatórios, novamente, podemos pensar naquela questão até da coleira, uma coleira muito... ele está preso, mas é uma coleira longa, ele consegue fazer algumas corridas, né? Ele tem uma certa restrição espacial, mas ele consegue se locomover, deitar num local sombreado na presença de sol, se proteger da chuva, né? Ele não passeia na rua, por exemplo, com o seu tutor, pensando num cão, mas pelo menos ele tem um espaço relativamente grande onde ele permanece o dia inteiro. Então, uma situação regular. Não é como a anterior, mas ok. Agora, o animal ele fica preso numa corrente de 50 centímetros. O animal ele fica preso numa gaiola, vamos supor, uma ave fica presa numa gaiola que ela não consegue sequer abrir as asas, né? Ou seja, é uma situação absolutamente inadequada. O animal ele está em condição de estresse constante. Você chega ao local, você percebe o animal com sinais de medo, se aproxima do animal, ele demonstra medo de você. Não só um medo porque ele não te conhece, né? Mas um medo porque certamente algo já aconteceu, algum ser humano já o fez medo, já fez algum mal a ele. Então, é uma situação claramente inadequada, tá? Bom, novamente, foi apenas uma breve explanação a respeito do protocolo, tá? Não é o tema central, não é o nosso objetivo central. Quem tiver interesse, eu, ao término da apresentação, deixo um e-mail, a gente pode conversar, eu posso mudar o trabalho, tá? Foi apenas uma breve apresentação para vocês terem uma ideia do que eu utilizo para realizar os meus exames, tá? Agora, este protocolo, ele é um protocolo perfeito? Ele pode ser aplicado em todo e qualquer caso de maus tratos? A resposta é simples e direta. Não, não pode, tá? Por que não pode? Vamos entender o seguinte. Quando nós pensamos em maus tratos, nós estamos falando de um universo muito grande, né? Maltratar um animal, ter uma ação cruel com o animal, ela pode ser algo extremamente diversificado. Então, vamos supor o seguinte. Primeira situação, é um animal que não come hoje, não vai comer amanhã, não tem alimento amanhã, não tem alimento depois de amanhã, nem depois e nem depois. É um animal que não tem água limpa hoje, não terá amanhã, nem depois e nem depois. É um animal que fica preso desde o dia que chegou àquela residência, permanece preso a uma corrente, preso num espaço pequeno. É um animal que está magro, é um animal que está com ectoparasitas, é um animal que está com uma doença não tratada. Percebam, eu estou falando de algo habitual. É algo que a vida do animal é daquela forma. Se eu aplicar o protocolo nessa situação, eu vou conseguir concluir que existiu
existe uma condição de maus tratos? Evidentemente que sim, porque é algo habitual, corriqueiro, tá? É algo permanente. Agora, vamos supor o seguinte, o cão sempre recebeu uma ração de boa qualidade, o cão vive dentro da casa com os tutores, dorme na cama do tutor, vai periodicamente ao veterinário, tá? Bebe água mineral. É um animal que tem uma vida aparentemente perfeita, ok? Num determinado dia, por um motivo qualquer, o tutor, em um momento de estresse, espancou esse animal. Ok? Vejam, espancou o animal e não deixou uma lesão permanente, tá? Não deixou uma lesão permanente, mas naquele dia ele espancou, ele bateu muito naquele animal. É algo habitual? Não é algo habitual. Normalmente, aquele animal vivia numa condição boa, numa condição adequada. Mas naquele dia ocorreu um abuso. Naquele dia ele passou por uma situação de maus tratos. Então existiu maus tratos. Agora, se eu aplicar esse protocolo, ele vai indicar que não, que aquele animal não passou por uma situação de maus tratos. Por quê? Porque aquela agressão sequer deixou uma marca permanente, algo que, se nós voltarmos ao protocolo lá, se de uma agressão ocorreu uma lesão permanente, maus tratos, não precisa nem avaliar o resto, tá? É maus tratos direto, está lá no protocolo. Agora, se não ocorreu uma lesão permanente e eu aplico o protocolo, não vou conseguir concluir que ocorreu não maus tratos. Então, percebo que é uma situação com a qual nós nos deparamos diariamente, muito comum, mas onde o protocolo não pode ser aplicado. Se ele for aplicado, ele vai resultar numa resposta inadequada, incompatível com a realidade, tá? Então, como é que nós fazemos nessas situações onde o protocolo não pode ser aplicado? Recorremos à lei. Então, nós temos o artigo 32 da Lei 9.605, que nada mais é do que a Lei de Crimes Ambientais, de 1998, tá? E vem lá, artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar, perdão, deixa eu voltar. Ferir, mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, né? Tivemos a inclusão aí, um parágrafo, onde tornou esse crime mais grave no caso de cães e gatos, né? Mas, de uma forma geral, atende a qualquer tipo de animal, o artigo 32. Então, o animal passou por uma situação de abuso, maus tratos, foi ferido, foi mutilado, maus tratos. O problema é, o que é abuso? O que é maus tratos? Ferir ou mutilar é muito simples, são dois verbos evidentes. Agora, o que é abuso? O que é maus tratos? Não está na lei, mas nós temos a resolução 1236 do nosso Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, se vocês forem ao artigo 2 da resolução 1236, lá tem a definição do que é crueldade, abuso e maus tratos. E se vocês forem ao artigo 5, existe uma série de incisos ali que prevêem situações que podem ser classificadas como maus tratos. E uma dessas situações, por exemplo, é uma situação onde o animal tenha sido exposto a uma situação de dor, por exemplo, desnecessariamente. Né? Por que desnecessariamente? Porque, eventualmente, o animal pode ter que passar por um procedimento clínico, onde ele vai sentir dor, mas tem um objetivo, né? Mas ele foi exposto a uma situação de dor, uma situação de abuso desnecessariamente, ele foi espancado pelo seu tutor. Então, tá lá, claramente, é uma condição de maus tratos, tá? Então, quando nós não conseguimos aplicar o protocolo, nós recorremos diretamente à lei, tá? É claro que também existirão situações que não estão previstas na resolução 1236, e aí terão que ser avaliadas individualmente, tá? Mas eu posso dizer para vocês, se tiver oportunidade, para quem ainda não leu essa resolução, leia. Lá existe uma série de situações que são bastante comuns, né, e que são classificadas como maus tratos. Inclusive situações onde o médico veterinário eventualmente pode ser o agente causador dos maus tratos. Né? Afinal, estamos falando de uma resolução do Conselho de Medicina Veterinária, do Conselho Federal. Obviamente, existem situações ali voltadas exclusivamente ao médico veterinário. Tá? Então, basicamente, eu utilizo, né, os peritos utilizam
um protocolo, e quando o protocolo não pode, não cabe na situação, não vai responder a nossa pergunta, nós utilizamos a lei, pura e simplesmente. Tá? Bom, vamos então discutir a questão dos casos atendidos pelo Instituto de Criminalística. Vou dar uma acelerada, porque eu sei que a gente já estou em cima do tempo, tá? Então, primeiro, nós atendemos exames diretos, nós realizamos exames diretos e realizamos exames indiretos. O que é o exame direto, que é o exame mais adequado, né? O exame direto é aquele onde o perito ele vai ao local após a ocorrência do crime, aquele local está preservado, os animais, eventualmente, se possível, estão presentes, os animais que passaram pela situação de maus tratos, e esse local será examinado pelo perito, pessoalmente pelo perito, de forma direta. Tá? E o que são os exames indiretos, que hoje são a maioria dos exames os quais eu realizo? São exames onde ocorreu um crime, aquele local não foi preservado, muitas vezes os animais foram removidos dali, e o perito ele terá que realizar os seus exames com base em documentação, por isso de forma indireta. Né? Pode ser que um veterinário particular estivesse presente no local, examinou esses animais, com base nos seus exames, emite um relatório, realiza exames laboratoriais, exames de imagem, e com base nesse relatório, com base nesses exames laboratoriais, com base nesses exames de imagem, de forma indireta, eu vou verificar a ocorrência não de maus tratos. Tá? Às vezes eu vou até o local, que embora já tenha sido alterado, né, me permite ali fazer algumas medições, chegar a algumas conclusões, mas ainda assim é algo indireto, porque o local ele foi alterado. Tá? São os exames mais difíceis de serem realizados, evidentemente. Por quê? Como eu não estou presente no local, o perito não foi ao local, e ele é obrigado a trabalhar com um documento, ele tem que partir do princípio que aquela documentação, ela é uma documentação idônea, o que é um problema. Por que é um problema? Porque o perito ele trabalha com materialidade. Materialidade é algo real, é algo que é uma verdade, ele é um material, ele está presente ali. Se eu vejo uma gota de sangue, eu estou vendo, estou medindo, estou colhendo aquela gota de sangue, eu sabia que aquela gota de sangue estava ali. Agora, se alguém me fala que ali tinha uma gota de sangue, eu preciso acreditar no que ela está me falando. E, infelizmente, as pessoas podem mentir em determinadas situações, ou essas pessoas elas podem, às vezes até de forma inconsciente, ou seja, de forma leal, serem induzidas a uma interpretação que eventualmente não era a realidade. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Tá? Bom, caso 1. Esse caso é um caso que eu realizei um exame parcialmente direto e um exame parcialmente indireto. Tá? Então, é um dos casos mais interessantes que eu fiz até hoje, tá? E consiste na seguinte situação. Um tutor foi filmado agredindo o seu cão. Então, um tutor espancou o seu animal, um colega, um amigo entre aspas, né, filmou essa ação e postou esse vídeo em redes sociais. Esse vídeo chegou a organizações de proteção a animais. Essa organização foi ao local e resgatou o animal, retirou o animal da posse do seu tutor. Ok? Quanto tempo depois do vídeo? Não se sabe. Não se sabe a data exata do vídeo. Então, o caso é esse. Um vídeo de um animal sendo espancado pelo seu tutor, depois de um determinado período que esse vídeo esteve exposto em redes sociais, uma ONG foi lá e retirou esse animal da posse do tutor. Ok? Então, vejam, não teve perícia no dia. Um perito não estava presente no dia da ocorrência da agressão, um perito não estava presente no dia que o animal foi retirado. Tá? E veio para a gente uma requisição do Ministério Público, é um caso que já estava em fase processual, com o seguinte objetivo: verificar as condições em que o animal era mantido, bem como o comportamento dele em relação aos tutores. Ok? Perfeito.
O que chegou para mim de documentação? Essa é uma fotografia do dia em que o animal ele foi resgatado, foi retirado. Não é o dia que ele foi agredido, tá? Então, nesse dia estavam presentes veterinárias desta organização, dessa ONG de proteção a animais, tá? Deste instituto. E essa é a fotografia do animal na condição que ele se encontrava no momento da chegada deles. Então, o animal estava acorrentado aqui ao corrimão dessa escada. Era um dia frio, um dia que estava chovendo, tá? E essa é a fotografia que chegou para mim. E com base nessa fotografia, nessas observações, foi indicado no relatório que esse animal, além de ter sido agredido, ele estava em situação de maus tratos, porque ele estava acorrentado, exposto a intempéries, à chuva, né? Que ele, eventualmente, por estar preso a uma escada, poderia subir, pular dessa escada e ficar enforcado, porque aqui haveria altura suficiente para isso, ok? Bom, a corrente desapareceu, ela não foi fornecida, tudo bem? Então, primeiro ponto, primeira resposta que eu tenho que dar ao objetivo, que o objetivo diz aqui, ó, era mantido em condição de maus tratos? As condições que ele estava eram de maus tratos? Bom, eu não estava no local, eu não tenho a corrente. Como é que eu vou fazer para verificar, por exemplo, se de fato esse animal ele poderia pular daqui e se enforcar? Aqui em cima, não aparece nessa foto, mas tem comida, tem água, mostrar se ele poderia ou não chegar a comida e a água. Aqui tinha uma cobertura, mostrar se ele poderia ou não chegar a essa cobertura, se quisesse eventualmente se proteger da chuva. Como fazer isso se eu não estava no local? Né? Bom, fomos ao local. Meses depois, esse animal ele já estava há 6 meses longe dos tutores. Fomos ao local e começamos a registrar. Então, eu fui lá, fomos lá, eu, uma equipe, né, de fotógrafos, etc. Registramos e começamos a verificar qual era a estrutura da física da casa. Tá? Então, aqui estava a escada, tiramos uma série de fotografias de todos os ambientes. Mas, novamente, qual que é o tamanho dessa corrente aqui? Como é que eu posso dizer se esse animal poderia ou não pular dali e se enforcar, se ele poderia, até onde ele poderia se movimentar, se eu não tinha corrente? Vamos lá, eu não tinha corrente, mas eu tinha uma fotografia do animal com a corrente bem esticada, o ponto exato onde a corrente estava amarrada. Então, o que nós fizemos? Utilizamos um scanner laser. Este scanner, para vocês terem uma ideia, ele foi utilizado no caso daquela confusão que ocorreu na comunidade de Paraisópolis, quando supostamente a polícia militar chegou ao local durante um baile funk, pessoas foram pisoteadas, né? Então, esse scanner foi utilizado para a resolução daquele caso. Então, nós levamos ao scanner, esse scanner, ele é posicionado nos diferentes ambientes da casa, ele tira uma série de fotografias sequenciais em todas as direções, e com base nessas fotografias, ele monta para a gente uma maquete tridimensional. Então, isso aqui que vocês estão vendo não é o desenho, tá? É uma maquete tridimensional. Nós poderíamos girar essa maquete e, mais do que isso, nós poderíamos, com precisão milimétrica, medir tudo o que está presente nesse local com base nessa maquete, tá? Bom, eu tenho a maquete, eu tenho uma fotografia com a posição do animal, perfeito. Posicionamos o animal, um animal virtual, exatamente no local visto na foto, traçamos uma linha ao ponto onde estava amarrada a corrente, e agora eu sei que aquela corrente tinha aproximadamente 2,70 metros de comprimento, tá? Com isso, sabendo o tamanho da corrente e num ambiente virtual, eu consigo posicionar o animal em todos os locais possíveis. Então, por exemplo, eu posso dizer que esse animal, se quisesse eventualmente chegar até a cobertura para se proteger da chuva, ele poderia fazer. Eu posso dizer que esse animal, se quisesse acessar a água e a comida que estavam disponíveis nessa escada, ele poderia fazer. Pelo tamanho do animal e o comprimento da corrente, se eventualmente ele pulasse daqui, ele encostaria no chão. Então, ele não poderia, por exemplo, reenforcar, não se enforcaria. Tá? Ou seja, naquela situação em que o animal se encontrava, né, eu consigo rebater uma série de questões que foram levantadas por aqueles que estiveram presentes no dia, responder a isso. Então, eu posso dizer que esse animal estava numa situação de maus tratos? Se a gente olhar para o protocolo, não, né? Por quê? A corrente é longa o suficiente para ele se movimentar,
ele tinha comida e água disponível, ele poderia chegar a um local de proteção, tá? Então, posso até dizer que era uma situação regular, mas de maus tratos, de fato, não, tá? Então, no momento em que eles chegaram lá, havia uma situação de maus tratos? Não. E outro ponto, isso teria que ocorrer todos os dias, né? Ele teria que ficar preso na corrente todos os dias, e que é algo que a gente não pode responder. Eu não sei se é algo que acontecia todos os dias, mas, ainda que ocorresse, não era uma situação absolutamente inadequada, no mínimo uma situação irregular. Resolvemos um problema aplicando tecnologia, tá? Então, aqui uma outra, um outro ângulo de visão, tá? Ok. E a avaliação comportamental? Como verificar se esse animal, ele passou, será que ele era agredido constantemente? Essa era a dúvida do Ministério Público. Apareceu um vídeo dele sendo espancado, tá? Segundo o que foi levantado na investigação durante as provas testemunhais, né, as testemunhas, esse animal ele era muito bem tratado, comia bem, dormia dentro da casa, ele por acaso nesse dia estava amarrado, tá? Agora, o Ministério Público fica em dúvida, será que de fato ele só apanhou aquele dia? Ou será que é algo que acontecia todos os dias? Será que ele era agredido constantemente? Fomos fazer uma avaliação comportamental e para isso eu recorri a um colega, o Dr. João, né? Ele também é perito criminal, ele trabalha em São José dos Campos, uma outra equipe de perícias, especialista em comportamento animal. Agradeço muito ao Dr. João. Você eventualmente vê esse vídeo, meu colega, muito obrigado por ajudar neste caso e em todos os outros, tá? Então, como ele é especializado em comportamento animal, ele avaliou essa parte comportamental, ele estava presente no dia dos exames. Então, essa avaliação foi feita em 5 etapas. Primeiro, o animal estava 6 meses sem a família. Então, nós filmamos e verificamos qual foi a atitude do animal quando ele voltou a ver a sua família após 6 meses. Percebemos que ele se aproximou das pessoas, que ele não tinha medo. Percebemos qual era o indivíduo da família com o qual ele tinha um maior vínculo, porque aparentemente ele permaneceu mais tempo junto, próximo dessa pessoa, né? Depois, como é que era o comportamento do animal no ambiente que ele residia? Será que ele ficava preso o tempo todo dentro de casa? Então, vamos soltar esse animal no ambiente e verificar como que ele se comporta. O animal subia e descia escada, era uma residência com 2 pavimentos, ele subia e descia as escadas com extrema facilidade, desviava dos móveis como se conhecesse aquilo muito bem, subia no sofá sem medo de ser repreendido. Então, aparentemente, ele de fato tinha acesso ao interior da casa com uma certa frequência, porque ele se sentia ambientado naquele espaço, né? Mesmo com a presença do tutor que supostamente o agrediu, ele se movimentava internamente dentro da casa sem medo, subia as escadas, descia as escadas sem nenhum tipo de medo de represália, tá? Depois fomos avaliar qual era o comportamento do tutor com o animal durante o passeio. E nós percebemos que o tutor ele tinha um bom controle sobre o animal, sem a necessidade de puxar a guia com violência, sem gritar, o animal o obedecia, né? Então, ele era um animal que não avançava em pessoas, não avançava em outros animais, mesmo quando o tutor soltava a guia, o animal o seguia, né? Então, será que esse animal era um animal que é agredido constantemente por este tutor, teria esse tipo de comportamento? Será que ele teria um comportamento tão tranquilo com outros animais, com outras pessoas na rua, né? E, por fim, o comportamento do animal sob uma condição de estresse. Então, nós criamos uma situação de estresse para verificar se o animal ia demonstrar algum sinal de medo. Então, pedimos para o tutor gritar, esbravejar, bater palma, e o animal olhava para ele sem medo nenhum, não manifestava uma reação como se ele tivesse, opa, ele está gritando, ele vai me agredir. Ou seja, com base nessa avaliação comportamental, eu posso dizer o seguinte: esse animal provavelmente, possivelmente não era agredido constantemente. Essa é a conclusão que nós chegamos. Então, ele estava numa situação de maus tratos permanente? Aparentemente não. Tá? Ele passou por uma situação de maus tratos? Sim, ele foi agredido. Ok? E é isso que eu entreguei para o juiz, porque é o juiz que vai concluir se esse animal vai permanecer ou não com aquela família. Eu não faço juízo de valor. Né? É o juiz que chega ao seu convencimento. Mas os elementos que eu pude levar a ele para auxiliá-los são esses. Tá? Segundo caso, os outros casos são mais rápidos, tá, pessoal? Prometo que vai ser bem rapidinho. Caso 2, era uma família
que tinha 2 papagaios e uma gaiola, e se um dos animais veio a óbito e alguém fez uma denúncia, tá? Exame direto, eu fui ao local, o animal estava lá. Então, o objetivo, realizar a realização de perícia no animal sobrevivente, com indicação de espécie, risco de extinção e as condições de saúde da ave, etc. Esse etc que é complicado. Bom, vamos lá. Esse era o animal, um papagaio, essa era a gaiola, essa gaiola era mantida dentro da residência. Ok. Espécie do animal. Que papagaio é esse? Verificamos uma série de características, as fotos talvez não auxiliem muito nas cores, mas uma série de características da plumagem, né? A cor do bico, o tipo de bico, né? As cores da plumagem nas asas, na cauda. Conclusão, consultando literatura, consultando colegas da área, tratava-se de um papagaio verdadeiro, tá? Ok. Esse animal estava numa situação, condição adequada? Vamos lá. Puleiro de cano de PVC, escorrega. O animal se esforça muito para permanecer sobre o puleiro. Pode trazer problemas isso no sistema músculo-esquelético, né? Pode eventualmente sobrecarregar articulações, por exemplo. O animal só se alimentava de girassol, uma semente muito rica em óleo, uma ave que só alimenta exclusivamente desse tipo de semente oleaginosa, pode eventualmente desenvolver lipidose hepática, né, uns problemas hepáticos. O gradil metálico sem pintura, citacídeos costumam morder, né, beliscar o gradil metálico, e na ausência de pintura eles acabam ingerindo parte desse metal e isso se acumula no seu organismo. Ou seja, uma situação inadequada. O tamanho do espaço não permitia que essa ave abrisse as suas asas, não permitia que essa ave realizasse voos curtos. Então, a conclusão, com base numa portaria do IBAMA, né, e veja que eu tive que recorrer a uma portaria do IBAMA, porque estou falando de um animal silvestre, a conclusão é que esse animal encontrava-se numa situação de maus tratos. Um caso relativamente simples, tá? Caso 3, denúncia de um canil clandestino. Então, era um canil com várias raças diferentes de cães, sem autorização, tá? Sem registro nenhum. Houve uma denúncia porque os animais seriam mantidos em condições inadequadas. O objetivo, realizar laudo indireto, eu não fui ao local, sobre maus tratos, levando em consideração as informações sobre o local e condições que os animais foram apreendidos, e a morte subsequente de várias deles, baseando-se no protocolo de bem-estar animal e no conceito das 5 liberdades. O laudo deverá apontar individualmente nexo causal entre as condições que os animais foram encontrados e a morte subsequente. De 30 e poucos animais, só 2 sobreviveram, tá? Então, fui lá, vejo, eu não estive no local, eu peguei fotografias de um laudo, felizmente esteve um perito presente no local, mas não era veterinário, e com base nas fotografias e na descrição do local, verifiquei que era uma situação de maus tratos, porque tinham cães acorrentados, o local onde os animais permanecia não tinha forração, não protegia contra insolação, não protegia de forma adequada contra a chuva. Vejam, tinha um gato preso numa gaiola de passarinho, tinha 7 filhotes de gato presos numa gaiola pequena. Então, tinha outras fotografias que eu não quis colocar, né, para não expor o ambiente, né, a família, enfim. Mas, claramente, uma situação de maus tratos a partir do momento que eu consegui aplicar o protocolo. Aqui cabe aplicar o protocolo, né, porque eu tenho informações que me permitem responder aquelas tabelas. Mas esse caso eu trouxe pelo seguinte, algo que parecia ser muito simples tornou-se um grande problema. Por que tornou-se um grande problema? Estou acabando, Thalia, prometo que é o último caso, nem falo do último, tá? Perdão. Por que é um grande problema? Porque 2 animais foram sacrificados pelo veterinário que auxiliou a polícia no dia do resgate, e um desses animais, ele foi sacrificado porque, segundo o colega que esteve presente no local, o animal, essa fêmea aqui, ela tinha uma doença fúngica, intratável, incurável, e que exigia que ocorresse o seu sacrifício. Tá?
essa doença, eu não vou nem citar a doença, tá? É um caso que ainda está sendo investigado, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu posso dizer para vocês que claramente foi uma conduta inadequada. Foi, no mínimo, precipitada a ação do colega. Tá? Então, um caso de maus tratos que eventualmente pode implicar um colega que acabou participando, tentando auxiliar. Então, eu trouxe esse caso porque é importante que os senhores são veterinários e que eventualmente possam auxiliar ou já estejam auxiliando esse tipo de caso, tomem muito cuidado com as suas ações, porque se eventualmente esse caso vai para frente, tem uma perícia, hoje nós temos médicos veterinários peritos que vão avaliar e você pode acabar se complicando, infelizmente, tá? Bom, vamos parar por aqui. Tinha só mais um, tá? Mas o nosso tempo é muito curto, vou abrir a oportunidade para vocês fazerem perguntas. Desculpe pela correria, mas é que eu gosto muito do que eu faço e tento trazer um maior número de informações num curto período de tempo, tá? Mas a gente conversa, tá aí disponível o meu e-mail, tá aí disponível o meu Instagram, podem me adicionar, a gente pode conversar, trocar mensagens e enfim, estou aberto aí a perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Bruno, né, pela excelente palestra. A gente sente quando a pessoa ama, né, e é muito motivada naquele assunto que ela domina muito, exatamente por ter mostrado esses casos, né, a importância do papel do médico veterinário diante das situações envolvendo maus tratos e outros crimes contra os animais. Então, a gente tem aqui algumas perguntinhas, Bruno, para cumprir o nosso cronograma. Eu vou estar passando elas para você, tá bom? E se não tá, você pode ficar aí no chat, o pessoal está deixando os agradecimentos, elogiando muito a palestra, dizendo que foi excelente e que eles aproveitaram muito essa oportunidade aqui de estar Maravilha. compartilhando de você estar compartilhando esse conhecimento conosco, né? Afinal de contas, os crimes contra animais, né, eles são complexos, é uma situação hiper difícil de lidar, e por isso que a gente precisa também de médicos veterinários e de políticas públicas voltadas para essa área, cada vez mais profissionais, aí projetos como esse do Instituto de Criminalística de São Paulo, onde a gente tem a criação de um núcleo, né, de medicina forense veterinária, e também a questão da criação e do fomento da possibilidade dos IMLs, né, que são os possíveis institutos médicos veterinários legais, que é um projeto aí que a nossa comissão já tem há mais de 5 anos em discussão, para quem sabe um dia a gente tornar isso realidade. É lógico que o trabalho é contínuo, é longo, né? São passos de formiga, mas a gente está aqui exatamente junto com a nossa comissão também para mostrar, né, para os médicos veterinários e para a sociedade que a gente está melhorando e que cada vez mais os crimes contra animais eles não são impunes, seja por conta do trabalho que nós fazemos junto com o Conselho, junto com a Polícia Científica, e também o avanço nas legislações, né? Então, tudo isso é um ponto muito importante. Bruno, eu vou começar então aqui com algumas perguntas, tá? Tem perguntas, tem comentários, né? O pessoal ficou muito contente em saber que existe o núcleo, ficaram muito contentes também de ver como vocês já estão trabalhando de uma forma tecnificada e padronizada dentro do IC, principalmente no núcleo de perícias em crimes contra a pessoa, pessoas que nem sabiam que existia a área do perito criminal e que o médico veterinário poderia atuar lá dentro, né? Então, acho que é muito interessante também essa questão da divulgação que a gente faz aqui junto com a nossa comissão. Olha, tem uma pergunta da Mirella que é o seguinte: sobre estar livre de desconforto, minha dúvida é para animais que ficam presos 24 horas em correntes ou em pequenos cômodos. Como proceder com a denúncia, Bruno, nesses casos? Veja, todas as vezes que você eventualmente verificar a possibilidade de maus tratos, porque a conclusão vai depender da investigação, vai depender da perícia, tá? Mas você imagina que ele esteja ocorrendo um possível crime de maus tratos. Procure uma delegacia de polícia. Tem que ser registrado um boletim de ocorrência, tá? O perito criminal, diferente do perito
judicial, diferente do assistente técnico, ele só pode atuar, só pode trabalhar quando provocado, quando requisitado pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, tá? Então, nós temos delegacias especializadas em meio ambiente, e dentro dessas delegacias especializadas, nós temos equipes especializadas em maus-tratos, tá? Então, vá a uma delegacia de polícia, registre o seu boletim. Se possível, procure uma delegacia especializada, é muito fácil encontrar na sua cidade, é só colocar no Google, delegacia, meio ambiente e a cidade onde você está, registre o boletim de ocorrência e, a partir desse momento, a polícia passa a tomar conta da questão, tá? O delegado vai solicitar perícia, vai investigar e vai tentar esclarecer o que está acontecendo. Perfeito, muito bom, né? Temos também a DEPA, que é a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal também, pessoal. Então fica aí uma dica, eu vou até depois colocar no chat para vocês essas informações também que o Dr. Bruno comentou. Vamos para uma outra pergunta aqui, Bruno, da Pamela. Denunciei para a prefeitura sobre um cão que estava bem magro, ficava preso com corda sobre chuva e sol. Foram até o local e a dona disse que tinha que ficar preso porque ele brigava com outro cachorro dentro da casa. Aí o comentário da Pamela, né, a dúvida dela é a seguinte: você acredita que o CRMV não ajudaria nesses casos, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, já que a prefeitura não utilizou o protocolo de bem-estar? O que você acha, Bruno, aí? Como que a gente pode ajudar a Pamela a entender um pouco mais, né, esse contexto, como é que funcionam as perícias nesses casos? Veja, novamente, né, como eu respondi para a pergunta anterior, se existe uma questão, uma situação de maus-tratos, quem tem que resolver é a polícia. Muitas vezes as pessoas elas fazem a denúncia ao órgão, à instituição errada, né, e aquele caso não vai para frente. Então, ao invés de procurar a prefeitura, por exemplo, a vigilância sanitária, se eventualmente esse caso tivesse sido registrado numa delegacia de polícia, talvez a situação pudesse ter sido resolvida. Em relação ao conselho, a doutora Thalia pode até auxiliar, está até mais tempo do que eu trabalhando dentro do nosso conselho, né? Eu acho que o conselho ele trabalha mais de forma educativa, né, do que atuando diretamente nos casos em si, né? Nós podemos, como que ele atua? Por exemplo, oferecendo esse tipo de palestra, né? Divulgando a existência de equipes especializadas, né? Mas o conselho em si não tem força legal para ir lá e resolver a situação ou qualquer outro tipo, né? Então, o nosso trabalho é mais voltado para essa parte de educação e divulgação de fato, né? E o que você acha, Thalia? Exatamente, doutor Bruno. O conselho, ele regulamenta a profissão do médico veterinário, né? Então, só extrapolando para um outro exemplo, às vezes o pessoal vê aqueles casos de charlatanismo, né? Pessoas que não são médicos veterinários querendo atuar como veterinário. Isso é, na verdade, uma contravenção penal, não é a atribuição do conselho, né? O conselho vai e regula o trabalho do médico veterinário. Os crimes contra animais, a mesma coisa. Por isso que a gente tem a lei de crimes ambientais, como o doutor Bruno falou na aula, né? Então, aproveitando aí esse comentário do doutor Bruno, né, e a pergunta da Milena, a questão é a seguinte: a gente tem, claro, os municípios, cada prefeitura da Pamela, desculpa, a prefeitura tem também, né, as suas diretrizes, as suas normativas, para, às vezes, fazer fiscalizações, fazer termos de ajustes de conduta, dependendo da situação, tá? Mas é sempre por trás de um departamento de proteção animal, que vai ter o médico veterinário lá trabalhando junto para saber identificar se há ou não maus tratos, ou se é uma situação onde a gente pode regularizar sem a necessidade da polícia. Porque o que acontece, Pamela? Se você não tem esse serviço na sua prefeitura, aí o indicado é realmente o que o doutor Bruno falou, ir direto na polícia, tá? Então, para ir na polícia, você vai, faz um boletim de ocorrência, e se precisar, você pode até levar uma foto, um vídeo, que aí você já vai estar materializando aquilo, e que nem o doutor Bruno mostrou na palestra dele, existem até os casos das perícias que são indiretas, né? Então, dependendo dos elementos que você pode estar encaminhando, isso pode estar auxiliando depois o processo investigativo. Vamos a uma outra perguntinha aqui da Bruna,
porque ela quer saber com relação aos casos de abandono, como é que funciona, doutor Bruno? Também tem esse protocolo de perícia em bem-estar animal? Como é que é feito, né, o exame de corpo de delito nessas situações do abandono de animais? Nós temos duas situações diferentes de abandono. Você pode pensar num abandono, por exemplo. Eu já peguei um caso em que os tutores eles simplesmente foram embora da casa e abandonaram o animal preso dentro da residência. Essa é uma situação, é um tipo de abandono, né? Então, se esse animal permaneceu preso dentro daquela residência, sozinho, né, sem tutores, ele evidentemente vai estar exposto à sede, vai estar exposto à fome, vai estar exposto a uma série de situações que permitem a aplicação do protocolo, né? Vai ser possível aplicar o protocolo e fazer essa avaliação. Agora, o tutor, o que a gente vê bastante, quer se livrar do animal, para o carro em frente a uma clínica veterinária, em frente a uma residência, simplesmente solta o cão e vai embora. Essa é uma situação diferente, né? É um outro tipo de abandono. Não teria como eu aplicar o protocolo nessa situação. Porque como é que eu vou verificar a situação na qual o animal se encontrava? Ainda que o animal esteja em perfeitas condições físicas, se eu aplicar o protocolo, eu vou chegar a uma conclusão, eventualmente, de que não tem problema nenhum, não tem crime, né? Mas o abandono em si, se você buscar a resolução do conselho, né, você encontra lá que o animal permaneça solto, por exemplo, na via e possa ser atropelado, né, seja abandonado, isso por si só é um crime. Abandono de animais é crime, tá? Então, se você, por exemplo, verificou a ocorrência de uma situação como essa, o carro parou, deixou o cachorro para fora, é só anotar a placa do carro e a delegacia de polícia, registrar a denúncia, né? Se possível, tentar ajudar aquele animal, levá-lo a uma organização, alguém que possa cuidar deles, tentar ficar com o animal na sua casa por um período, tentar resolver a situação, pelo menos momentânea, do animal. Porque, infelizmente, muitas vezes você faz a denúncia e a polícia não tem condição de resolver o problema do animal. Ela vai investigar o abandono, mas nós não temos hoje um local para destinar esses animais que foram abandonados, ou até mesmo os animais que foram resgatados de um local de maus tratos, né? É um problema que nós enfrentamos e que, inclusive, a gente tem tentando resolver trabalhando aí com as nossas assembleias, nossas câmaras, né? Mas, nessa situação, o que se pode ser feito é verificar, tentar identificar quem era o tutor que abandonou e fazer a denúncia. Façam a denúncia, pessoal. É fundamental que seja feita a denúncia na Polícia Civil. Não estou nem falando de SCA 190, não estou nem falando em chamar a Polícia Militar. É na Polícia Civil que é responsável por essa parte investigativa, tá bom? Acho que a doutora caiu. Voltou, tá? Ela voltou. Tá sem áudio. Ele... Vai me conectar aqui de novo, desculpa. Certo, então essa questão do abandono é um ponto muito importante, porque não deixa de ser também um crime, tá, pessoal? Mas como o doutor Bruno explicou, a gente tem outras formas aí de estar fazendo essa materialização dos fatos que não o uso desse protocolo de bem-estar animal, ok? Doutor Bruno, tem mais pessoas aqui agradecendo, pedindo também as suas redes sociais, seu e-mail, então, pessoal, tá aí, né, na nossa tela, vocês podem ver o Instagram, @perito.brunolima. Com relação ao certificado, pessoal, vai ser enviado pelo conselho em até 15 dias, tá bom? Vocês vão receber por e-mail, no e-mail onde vocês fizeram a inscrição, não precisa assinar a lista de presença, já faz parte aí do processo de inscrição e o fato de vocês terem assistido a nossa palestra, ok? Tem pessoas pedindo também o PDF, tá, Bruno? Acho que do material, né, que foi comentado aí ao longo da palestra, então quem quiser segue o Dr. Bruno aí, eu mando e-mail para ele, que ele vai estar podendo auxiliar vocês nessa parte. Tem uma outra pergunta aqui na Viviane, que ela diz, no caso do pastor alemão, né, dava para fazer a simulação se o animal se se o animal não se enforcaria ou não usando um boneco ou robô do tamanho do peso do animal? você está falando, talvez esteja pensando, eu não sei a sua idade, acompanhou o caso dos Nardoni, quando são feitos o que a gente chama de reconstituição de crime, né? A reprodução simulada, né? Isso, reprodução simulada. Então, eles pegam um boneco que
simula a vítima do mesmo tamanho, mesmo peso, e tentam, dentro do local, verificar o que seria possível ou não ter ocorrido. Só que, como eu disse, nós não tínhamos a corrente disponível, eu não sabia o tamanho daquela corrente. Tá? Eles só falavam, eram 2 guias amarradas, mas qual que era o comprimento dessa guia? E foi por isso que foi obrigatório, foi necessária a utilização do recurso do scanner, porque quando nós escaneamos o local e nós utilizamos a foto original do dia que o animal estava presente, essa maquete eletrônica me permitiu realizar essas mensurações, tirar essas medidas. Então, ela substituiu a utilização de um boneco. É a tendência hoje em dia, na maioria dos casos, a gente optar não mais por bonecos, né, por esse tipo de simulação, e sim por esse tipo de tecnologia de maquetes eletrônicas. Inclusive, por exemplo, não era o caso, mas com essa maquete a gente pode criar uma animação. Você coloca um óculos, ou usa o seu próprio celular com aquelas caixas, né, que o pessoal coloca no rosto, e você se movimenta no ambiente. Você anda pelo local onde ocorreu o crime, tá? Isso, obviamente, é muito interessante. Imagina um juiz, um promotor público, né? Eles conseguirem estar presentes no local do crime, como enxergarem a situação exata como se encontrava no dia que ocorreram os eventos, né? Então, hoje em dia a gente não usa mais tanto esses bonecos porque a gente tem recursos mais avançados e mais precisos, inclusive, tá? Exatamente, a questão da tecnologia é muito interessante, né? Obrigada, Bruno. Tem mais uma pergunta aqui do Ricardo, perguntando a respeito do concurso, né? Se o doutor Bruno, para trabalhar como perito, ele passou no concurso da Polícia Civil, essa afirmação é correta, tá, Ricardo? E aí a pergunta dele, Bruno, é se o perito também trabalha com humanos ou só com animais, no seu caso. É o seguinte, Ricardo, no estado de São Paulo, o perito criminal ele é generalista. Então, quando abre um concurso público e você pega o edital, tem uma série de carreiras que estão aptas a participarem daquele edital, uma série de profissionais. Então, geralmente tem biólogo, é bastante comum ter veterinário, mas tem engenheiro, tem um monte de coisa. Quando você passa nesse concurso e vai para a academia de polícia, para ter o curso de formação como perito criminal, você vai ter disciplinas de perícia na área de engenharia, na área de acidente de trânsito, na área de furto, de todos os crimes que você possa imaginar, tá? E dependendo daquilo que você se sente mais ligado, aquilo que você gosta mais, você vai trabalhar num núcleo especializado. A gente começa geralmente com clínica geral, como se fosse um veterinário, recém-formado, clínico geral. Então, na clínica geral, eu atendi tudo que você possa imaginar, tá? De maquininha caça-níquel, né, jogo legal, até homicídio, tá? Me interessei muito na área de crimes contra pessoas. Então, eu me transferi, deixei de trabalhar como perito generalista e me especializei em crimes contra a pessoa. Eu trabalho no núcleo de crimes contra a pessoa, basicamente com homicídio, feminicídio, suicídio, estupro, todos os crimes que envolvem pessoas, tá? E surgiu a oportunidade de montar uma equipe de perícias veterinárias quando eu estava no núcleo de crimes contra a pessoa. Por quê? Porque são poucos veterinários, infelizmente, que trabalham no Instituto de Criminalística, tá? Então, puxa, eu pensei assim, embora eu goste muito de crimes contra a pessoa, eu sou veterinário, sou professor universitário, né? Que legal seria se eu pudesse aplicar toda a bagagem que eu trouxe ao longo da minha vida de uma forma direcionada para a área na qual me formei, né? Então, hoje, eu ainda atuo em crimes contra a pessoa, tá? Mas sou responsável também por atender esses casos de maus-tratos em São Paulo. É muito prazeroso escrever um laudo, assim, prazeroso mesmo, escrever um laudo, não pela situação, obviamente, do animal, mas escrever um laudo de algo que você gosta, né? Nossa, eu escrevi na parte clínica do animal, aplicando tudo que eu aprendi, ou até mesmo tudo aquilo que eu ensino para os meus alunos, para a parte da lei, né? Voltada para resolver um crime. Então, sim, eu sou policial civil, eu tenho formação generalista, eu trabalho com crimes contra a pessoa, mas estou começando a me direcionar mais para essa parte de animais e espero que no futuro trabalhar só com a parte de animais. Perfeito. Aproveitando essa pergunta,
A Denise também gostaria de saber se tem previsão de edital para concurso público do Instituto de Criminalística, né? No caso, acredito que para o cargo de perito. Ano que vem, Denise, está Então, aprovado, são 300 e poucas vagas, se eu não me engano, para perito criminal. O último concurso foi em 2013. E estamos vendo, teremos um concurso ano que vem, em 2023. então, aí, ano que vem, para quem tem interesse, pessoal, vão estudando. Aí o pessoal faz mais alguns comentários, né? A questão do problema de abrigar esses animais, onde a gente precisa fazer resgate às vezes, né? Então a importância aí também, como disse a Amanda, realmente da parceria público-privada, do apoio das ONGs, para a gente poder também, né, suprir essas situações. E por fim, tem uma pergunta aqui do Alexandre, que diz o seguinte: no caso de uma pessoa achar um animal morto na estrada, indo para um sítio, numa estrada de terra, que procedimento ele deve fazer no estado de um animal quase morto ou se tratando de um animal de grande porte, né? E se ele é um veterinário, como ele deve proceder? Veja, Alexandre, só porque você está numa estrada e tem um animal quase morto, não significa que ocorreu um crime. Pode ter ocorrido uma série de questões, ele pode ter sido um acidente, eventualmente, né? Por exemplo, não foi acusar atravessar a via e acabou sendo atropelado e a pessoa nem viu, né? Pode ter sido atropelado de forma intencional? Pode. Mas, enfim, é uma situação bastante complicada. É uma situação que, possivelmente, se você fizer um registro na polícia, nesse caso, não leve a nada, tá? Porque ali seria muito difícil identificar a autoria, verificar o que aconteceu de fato. Sendo um animal de grande porte, a situação fica ainda mais complicada, porque é transportar e retirar aquele corpo dali, tá? Não faz muito tempo eu ajudei, não como perito, mas como cidadão aqui em São Paulo, no bairro do Morumbi, no caso de um cavalo que foi atropelado por um ônibus. Na verdade, ele atropelou o ônibus. Ele se assustou, estava com umas crianças montando e acabou atropelando o ônibus, teve o seu casco arrancado. E nesse dia eu tive que recorrer à vigilância sanitária, na verdade, às zoonoses, né? Que acho que faz parte da vigilância. Então, eu entrei em contato com a equipe das zoonoses, o pessoal das zoonoses foi lá para auxiliar na eutanásia do animal, porque não havia muito o que ser feito, e para remover o corpo, nós recorremos ao corpo de bombeiros. Então, resumidamente, nós não temos uma estrutura na cidade de São Paulo, na capital, para resolver esse tipo de problema. Agora, imagina numa estrada no interior, numa cidade pequena. É um caso muito complicado, mas eu sugeriria que você pode até registrar um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência não é só para crime, para uma ocorrência. Por quê? Porque, eventualmente, com esse registro, a autoridade policial pode entrar em contato com a zoonose e pode acionar o corpo de bombeiros para remover o corpo. É uma possibilidade, mas uma situação difícil de responder, não é algo corriqueiro do nosso dia a dia na capital. Deixa eu fazer um complemento aqui com relação a essa pergunta, doutor Bruno. É o seguinte, existe um número que é 156 para resgate de animais, tá, pessoal? Funciona em muitos municípios no estado de São Paulo, principalmente na capital. E nós temos também o desenvolvimento da área de resgate de animais, tá? Que é o pessoal que trabalha também com desastres. Então, nós já temos, inclusive, no estado de São Paulo, uma comissão que trabalha nessa área. Nós temos médicos veterinários que focam a sua área de atuação nesse contexto. Em Minas Gerais, uma equipe muito forte também, né, comandada lá, liderada pelo professor Aldair, que trabalha na área de resgate. Então, a ideia é ter veterinários capacitados também para estar atendendo esse tipo de situação. Afinal de contas, pessoal, embora a gente esteja falando de perícia, você tem sempre que pensar que a prioridade, quando o animal está vivo, é a vida do animal, né? Seja salvá-lo ou promover a eutanásia, que é a boa morte, de acordo com os nossos preceitos técnicos da medicina veterinária, para então a gente pensar na questão pericial. Então, primeiro eu vou tentar
né, estabilizar aquele animal. E como o doutor Bruno disse, a questão do corpo de bombeiros, né, para poder fazer esse auxílio se for necessário, mesmo porque existem também médicos veterinários que são bombeiros civis também, então são profissionais ainda mais capacitados para estar lidando num tipo de situação como essa que o Alexandre perguntou aqui nesse caso, tá bom? Pessoal, eu gostaria de agradecer todo mundo aqui que participou. Lembrando que a nossa palestra vai estar disponível depois no canal do YouTube do CRMV, tá? Agradecer o comentário de todo mundo. Tem aqui também um comentário da doutora Elan, do Rio, do CRMV do Rio. Agradecer a participação, tá aqui com a gente hoje. E dizer que foi muito bom poder compartilhar essas informações, dividir esse tempo com vocês, tá? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais hoje com a palestra do doutor Bruno e dizer que, assim como membro da comissão, né, eu, doutor Bruno, e todas as nossas outras colegas, a doutora Mara, presidente, a doutora Ana Tazaka, a doutora Noemi, a gente fica à disposição para estar auxiliando vocês no que for necessário. Então, agradeço a todos mais uma vez a participação e até a próxima. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Obrigada, pessoal.